Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. É o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, então, com os nossos destaques do Jornal desta terça. O preço do arroz em disparada, a alta já passa dos 16% em 12 meses, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. E o resultado já é uma queda na procura pelo alimento, que até outro dia era indispensável na mesa de qualquer cidadão brasileiro. E não foi só o preço do arroz, não. O azeite de oliva ficou 24,5% mais caro de um ano para cá. Culpa da forte estiagem e do calor extremo na Europa, que causaram grandes perdas aos principais países exportadores, entre eles Itália, Espanha, Grécia e Portugal. Para deixar ainda mais complicada a vida financeira dos brasileiros, o governo anunciou que vai aumentar impostos sobre os preços da gasolina e do gás de cozinha. O acréscimo deverá chegar a 12,5% no ano que vem. Diante de tantos desafios financeiros, os brasileiros mudaram hábitos de consumo. Produtos considerados como não essenciais já foram cortados. E também é momento em que marcas menos conhecidas passam a ganhar espaço. A chuvarada que não dá trégua no Paraná alagou estradas, e atingiu dezenas de milhares de pessoas por todo o estado. E provocou um dos mais impressionantes volumes de água da história nas cataratas do Iguaçu. No conflito entre Israel e o Hamas, esta terça-feira foi mais um dia de ofensiva israelense por terra à faixa de Gaza, com novos bombardeios. De acordo com o Hamas, já são mais de 8 mil mortos do lado palestino desta guerra. No futebol, o craque Messi é coroado pela 8ª vez com a bola de ouro como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Um festival de vida de cores em Mato Grosso do Sul. São os periquitos do Pantanal que decidiram construir um condomínio de ninhos à espera dos filhotes que estão sendo chocados. E ainda a academia para bebês, que é pura fofura e torna ainda mais especial a conexão entre as mamães e os pequenininhos. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O arroz, um dos alimentos mais indispensáveis na mesa de qualquer cidadão brasileiro, teve um aumento impressionante de preços este ano. Foi tanto reajuste que o prato já começou a ser deixado de lado por algumas famílias. Será que é possível imaginar hoje um saco com 5 quilos de arroz sendo vendido a quase R$30 nas prateleiras dos supermercados? Parece absurdo, não é mesmo? Infelizmente virou realidade neste pesado ano de 2023 para o nosso orçamento. O produto só tinha atingido este preço nos tempos de pandemia. A alta foi tanta que o alimento, para muita gente, já até saiu do cardápio de todo dia. Em algumas das grandes cidades do país, os sucessivos aumentos foram tantos que a procura pelo produto despencou 30%, às vezes até 40%. E assim, o sabor tão apreciado do alimento, que quase sempre está muito bem acompanhado naquele almoço reforçado, ou mesmo nos pratos mais requintados servidos nos restaurantes, foi ficando mês a mês mais indigesto por conta do preço. De acordo com pesquisa realizada pela Abras, a Associação Brasileira dos Supermercados, nos últimos 12 meses, o reajuste já passou dos 16%. A explicação para o tamanho deste aumento está em vários fatores e tem a ver com influências até internacionais. Houve redução expressiva, por exemplo, no volume de exportações do arroz produzido na Índia, menos oferta do produto no mercado global. Outro motivo é interno. O Brasil está agora num período de entre-safra, menos oferta também dos produtos nacionais. E o que deixou tudo ainda mais complicado foram as fortes chuvas e os ciclones que castigaram o Rio Grande do Sul, estado que é apenas o principal produtor de arroz no Brasil. A colheita que estava para sair do campo foi severamente prejudicada e o plantio da próxima safra atrasou. Até o momento, dos mais de 900 mil hectares previstos para receber o plantio, apenas a metade recebeu as sementes no Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Instituto de Arroz do Estado.
Tanto atraso atrapalha o desenvolvimento do que foi semeado e tem impactos, fortes impactos que já comprometem os números da próxima safra. E é assim, diante de um preço assustador, que pequenos hábitos vão mudando. Este coadjuvante dos mais saborosos no nosso prato, mais e mais vai saindo de cena. Em muitos casos, simplesmente porque para as famílias com menos recursos já não há como pagar por um produto básico que vai chegando ao preço de iguaria. E não é só o arroz, não, né? O preço do azeite de oliva. Este, sim, em muitos locais considerado até iguaria, subiu também e em todo o mundo. Na Espanha, tem até roubos de cargas de azeitonas. O país é o maior produtor mundial, mas a seca na Europa tem diminuído drasticamente os números da atual colheita. No Brasil, também está doendo no bolso do consumidor. O preço do azeite de oliva aumentou 24,5% nos últimos 12 meses, até a metade de outubro, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, do IBGE. Essa disparada é atribuída principalmente à seca na Europa. O continente enfrenta a terceira queda consecutiva na colheita, devido às altas temperaturas. O Brasil hoje é o segundo maior importador de azeite do mundo. Importa a maior parte do que consome e apenas 1% é produzido internamente. Isso torna o mercado interno sensível às flutuações de preços nos principais países produtores. Na Europa, o preço do azeite dobrou e já afeta as economias de países que são grandes produtores, como Espanha, Itália, Grécia e Portugal. São estes os responsáveis por uma parcela significativa da produção global. A seca na Europa tem levado a medidas extremas, como inclusive procissões com orações e pedidos de chuva. Além disso, na Espanha, foram registrados casos de roubos de carregamentos de azeitona. Entre 2022 e 2023, a produção de azeite na Europa caiu 20%. Levou compradores a irem em busca de alternativas em países como a Turquia, a Tunísia, Marrocos e Argélia. No entanto, a escassez também nesses países alternativos resultou em restrições severas às exportações, com altas seguidas de preços no mercado internacional. Não bastassem tantos aumentos, o governo federal decidiu que vai aumentar o imposto sobre o preço dos combustíveis e do gás de cozinha para o ano que vem. Este aumento será, se segura aí no seu sofá, de 12,5%. O ano de 2024 vai começar com aumento de imposto sobre os combustíveis e vai ser um aumento pesado. As alíquotas do ICMS, o imposto estadual, vão aumentar 12,5% a partir de fevereiro. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Política Fazendária do governo federal. Com isso, a alíquota do imposto sobre a gasolina irá subir 15 centavos por litro. No diesel, a alta será de 12 centavos. Tem também o aumento sobre o valor do gás de cozinha, 16 centavos por quilo. De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o aumento considera a atualização pela inflação dos últimos 12 meses. O governo federal não fez projeções das estimativas de aumento para nós, consumidores, já que os preços do botijão e combustíveis variam de estado para estado. Mas olha, a bordoada vai ser grande para todos os brasileiros. Ainda de olho na economia, olha só, gente, um levantamento mostra que os brasileiros estão mais preocupados com as próprias finanças e que já têm tomado medidas para reduzir os gastos diante deste atual e triste cenário. O brasileiro está mais cauteloso com o que gasta e reavalia as prioridades. Isso é o que mostra o levantamento feito pela consultoria Parthenon. 82% dos brasileiros estão preocupados com as finanças. Esse índice é maior que a média global, de 80%. De acordo com o estudo, alguns eventos recentes aceleraram as mudanças de hábitos, como, por exemplo, a pressão da inflação, a guerra na Ucrânia e a guerra agora entre Israel e o Hamas. A maioria das pessoas sentiu o aumento dos preços, com destaque para os combustíveis e alimentos. Com o orçamento apertado, os consumidores já repensam prioridades. 54% passaram a cortar itens não essenciais.
45% optam agora por experimentar marcas mais baratas para tentar diminuir os custos. A Receita Federal pagou nesta terça-feira, 31 de outubro, mais um lote residual do imposto de renda. O pagamento já está disponível nas contas de 354.509 contribuintes. No total, R$ 643.259.756,29. Se você está esperando a liberação deste recurso e não teve confirmado que ele já está na conta, fique atento. Por exemplo, se a conta informada na declaração do seu imposto foi desativada, o valor ficará disponível pelo prazo de 1 ano no Banco do Brasil. Aí é possível reagendar o crédito no portal BB, ou ainda dá para ligar na central de relacionamento, no telefone 4000 e 4001 nas capitais, 0800 729 0001 em outras localidades. Para confirmar se o dinheiro está na conta, basta clicar no site da Receita, no link Meu Imposto de Renda. Em Maringá, no noroeste do Paraná, uma feira de empregabilidade para imigrantes, pessoas de outros países, reuniu aproximadamente 30 empresas que juntas ofereceram 400 vagas de emprego, uma oportunidade importante para essas pessoas vindas de diferentes lugares fora do Brasil. Há cerca de 1 ano e meio no Brasil, a venezuelana Roxane está desempregada. Quando chegou ao país, ficou 3 meses em Boa Vista, Roraima. Lá fez serviços de faxina. Hoje mora em Maringá, na região noroeste do Paraná. Ela ainda está fora do mercado de trabalho e veio tentar uma oportunidade nesta feira de empregos para migrantes. Eu tenho muitas expectativas aqui com emprego. Porque isso é que a gente está aqui esperando, a oportunidade para poder trabalhar. Para auxiliar aqueles que não têm domínio do português, voluntários do projeto Enactus da Universidade Estadual de Maringá acompanham os atendimentos. Junto com a Secretaria, com outras organizações, nós estruturamos a Feira de Empregabilidade para o Migrante e aqui, nessa parte bem específica, nós estamos ajudando com a tradução, com os currículos, com o direcionamento de cada migrante. Até 2022, foram registrados em Maringá migrantes de 31 nacionalidades. Atualmente, de acordo com dados do Conselho Municipal de Refugiados, Migrantes e Apátridas e da Polícia Federal, existem na cidade 12 mil migrantes. A maioria, cerca de 9 mil, são haitianos. O segundo maior grupo é de venezuelanos. E boa parte deles ainda não está inserida no mercado formal de trabalho. 30 empresas participam da feira, oferecendo 400 vagas apenas para este público. O evento é um espaço de inclusão e acolhimento para facilitar o contato dos migrantes e as empresas. A pessoa migrante, ela pode chegar até aqui ela já faz a entrevista de emprego, ela faz um currículo, caso ela não tenha um currículo atualizado, e a gente também está fazendo cadastro para que eventuais novas vagas também a gente entre em contato com essa pessoa. Então o intuito da feira, desse mutirão de empregabilidade, é reunir tudo isso no mesmo lugar e tornar mais acessível para a população migrante. E a Serasa abriu mais um feirão Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% para os devedores quitarem dívidas. Aproximadamente 60 mil pessoas com restrição no nome terão a oportunidade de aproveitar os descontos e quitar as contas que não conseguiram pagar. A Serasa começou mais um feirão Limpa Nome para aqueles consumidores que perderam crédito depois de atraso no pagamento de contas. A Serasa informou que os descontos vão chegar até 99% para os interessados em renegociar essas dívidas. Empresas que aderiram ao Desenrola Brasil e participam do feirão oferecem os mesmos descontos do programa para pagamento à vista. O feirão irá disponibilizar mais de 530 milhões de ofertas disponíveis para negociação online, pelo site na internet. Mas vai ter feirão Limpa Nome de forma presencial, em cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e também Recife. Mais de 500 empresas participam do feirão, entre os bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia. Você pode acessar o feirão na página da Serasa na internet. Vai até o fim de novembro.
Serviço importante disponível aí ao cidadão brasileiro. Portanto, se você precisa limpar o nome na praça, esta pode ser uma excelente oportunidade. Vamos ao intervalo agora, gente. No próximo bloco, vamos trazer as últimas informações sobre a invasão dos exércitos de Israel por terra, a faixa de Gaza. Também vamos trazer informações sobre os reflexos da chuva que não para no Paraná, impactaram aí na vida de dezenas de milhares de pessoas. E também informações sobre Santos, são imagens de Santos que você vê aí na sua tela. De acordo com dados do censo divulgados pelo IBGE, a cidade tem uma população total de 418 mil habitantes, 54,7% são mulheres. Segundo a estatística do IBGE, outras cidades importantes aparecem na lista, com elas contabilizando mais de 50% entre os moradores. Salvador, São Caetano do Sul e Niterói também têm uma proporção maior de mulheres entre os moradores. O intervalo é rápido, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h34 da tarde agora. A você de casa, sempre ligadinho na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Nosso assunto agora é o conflito no Oriente Médio. Nesta terça-feira, os israelenses continuaram o avanço por terra ao território palestino na faixa de Gaza, na busca por novos alvos e também por lideranças do Hamas. As tropas israelenses avançavam nesta terça-feira com tanques e tratores dentro da faixa de Gaza, entre os escombros dos edifícios bombardeados, ao mesmo tempo que prosseguem os combates com os milicianos do movimento palestino Hamas. As imagens divulgadas pelo exército israelense mostram os soldados avançando em um cenário de desolação, entre prédios que foram reduzidos e pilhas de pedras e metal retorcido pelos incessantes bombardeios de represália efetuados por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. Israel afirmou que atacou 300 alvos na quarta noite de ofensivas terrestres em Gaza, em que suas tropas enfrentaram fogo antitanque e tiros dos combatentes do Hamas, que governa este território palestino desde 2007. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, os bombardeios israelenses mataram 8.525 pessoas desde 7 de outubro, incluindo mais de 3.500 menores de idade. Na segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descartou os apelos internacionais por um cessar-fogo. O premier prometeu aniquilar o movimento palestino devido ao ataque de 7 de outubro em território israelense, que deixou 1.400 mortos, a maioria civis. No ataque, o Hamas tomou 240 pessoas como reféns, segundo os números atualizados divulgados pelas autoridades israelenses. Ao mesmo tempo, o Hamas continua atacando Israel. Nesta terça-feira, os cidadãos de Tel Aviv buscaram abrigo, enquanto as sirenes tocavam, alertando para o lançamento de foguetes. Informações de agora do Ministério da Saúde de Gaza apontam que explosões num campo de refugiados no norte da faixa de Gaza deixaram ao menos 50 mortos e mais de 100 feridos. 6 bombas teriam atingido um bloco de apartamentos na região. Israel confirmou o ataque aéreo e explicou que um alto comandante do Hamas estaria naquela área. O Ministério de Inteligência de Israel já recomenda o remanejamento de 2.200.000 pessoas, palestinos, que neste momento vivem na faixa de Gaza. Eles sairiam dessa região para a região do Sinai, no Egito. No local seria criado o que já está sendo chamado de uma zona tampão, que não permitiria que refugiados chegassem perto da fronteira com Israel. E agora, mais ao Oriente, notícias de Hong Kong que nos fazem pensar. O governo por lá decidiu abrir a carteira para incentivar a população a ter mais filhos. E quanto eles estão oferecendo? Prepare-se para uma grande surpresa: $2.500 por bebê até 2026.
Enquanto Hong Kong está dando essa bolada para incentivar o aumento da natalidade, países vizinhos têm ofertas que fazem os pais pensarem em aumentar o próprio time. Singapura oferece mais de R$40 mil para o primeiro filho. A Coreia do Sul não fica atrás, com quase R$3.700 por mês até a criança completar 1 ano. E no Japão, a cada recém-nascido, os pais ganham R$535 por mês e isso só aumenta com o tempo. Segundo especialistas da Universidade de Hong Kong, uma única ajuda em dinheiro não resolveria os problemas econômicos dos pais a longo prazo. Aqui no Brasil, as fortes chuvas que castigam o sul, a região sul, têm causado diversos estragos, alagamentos e deslizamentos, né? Recentemente, no Paraná, os temporais têm sido registrados em todo o estado, desde o início de outubro. Aproximadamente 64 mil pessoas já foram atingidas pela chuvarada só na última semana. A chuvarada mudou o cenário das Cataratas do Iguaçu. Um vídeo mostra como ficou o nível da queda d'água. A vazão aumentou 16 vezes e chegou a mais de 24 milhões de litros de água por segundo. A vazão normal é de 1,5 milhão. Nesta terça-feira, dia 31 de outubro, o nível de água está em 18,3 milhões, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. A força das águas do rio Iguaçu arrancou 12 metros da passarela, que leva os turistas até a Garganta do Diabo, no lado argentino das cataratas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a água chegou a 1 metro de profundidade e alerta para que as famílias ribeirinhas deixem as casas e procurem por abrigo. Alagamento também atingiu a cidade de Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná, deixando metade da população ilhada. Segundo a Prefeitura Municipal, cerca de 7 mil pessoas de 11 comunidades rurais estão isoladas. Ipiranga decretou estado de emergência e é uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que estão sendo registradas no Paraná. Vamos à situação das estradas estaduais que cortam o estado do Paraná. 8 pontos de interrupção parcial por conta de rachaduras, alagamentos e desmoronamentos. Além disso, nesta terça-feira, órgãos que trabalham nas estradas estão interditando outros pontos para os próximos dias. As cidades com mais pessoas afetadas pelas fortes chuvas são Guamiranga, com 7 mil moradores impactados, e 2 vizinhos com 6 mil. Agora fique ligado, preste atenção, uma imagem inusitada que mostra um momento raro que destaca a força e a beleza da natureza. Um fotógrafo registrou este momento, no Pantanal de Porto Murtinho. Um grupo de periquitos construiu um condomínio de ninhos e a cena chamou a atenção para a exuberância da fauna em Mato Grosso do Sul. O fotógrafo Edilson Figueiredo utilizou um drone para registrar a cena por todos os ângulos. As aves aproveitaram a estrutura de um moinho de vento de uma fazenda para se aninhar. Aos poucos, os periquitos construíram um ninho com aproximadamente 3 metros de altura, com várias entradas por toda a casa. E para encerrar o Pauta Aberta de hoje, você já ouviu falar em academia para bebês? As Baby Gyms são espaços onde os pequeninos podem desenvolver atividades multissensoriais. O objetivo dessa ideia é aprimorar o potencial psicológico, cognitivo e social. Claro, com atividades adequadas para cada etapa do desenvolvimento da criança. Existe idade específica para o início da prática de exercícios físicos? Olha, se na sua cabeça existia, está na hora de começar a repensar, viu? A
A Baby Gym é uma academia voltada especificamente para a atividade física e motora de bebês e crianças. Desde os primeiros meses, as mamães já trazem essas fofuras para se exercitarem. E o melhor, se divertirem. Foi assim também com a Carol, que de cliente passou a ser sócia e agora é a proprietária do espaço. Meu filho, Otávio, né? Hoje ele já tem 5 anos, na época ele tinha 1 ano e meio, quando nós conhecemos, lá em 2019. Ele começou a apresentar alguns comportamentos atípicos que estavam dentro do espectro. Então, assim, como uma forma de investigar e até mesmo de estimulá-lo, foi uma própria orientação da pediatra que buscasse alguma atividade onde fosse possível estimular e até mesmo descartar, né, um pouco desses comportamentos. E foi assim que eu conheci a Baby Gym. Então, na época, né, eu não queria colocar na escola, porque mãe, né, de primeira viagem, mais apegadinha, assim, não me sentia segura para colocar em escola. E foi onde eu encontrei a Baby Gym, né? Iniciamos aqui em 2019, aí veio a pandemia, veio todo aquele período, né, mais complicadinho aí, teve as pausas. E daí ali no final no comecinho, aliás, de 2022, eu recebi o convite, né, para atuar como sócia aqui na unidade, já por ser pedagoga, ser da área. Recebi esse convite e resolvi voltar à profissão, né? Uma academia é um pouquinho diferente do usual, né? Aqui a palavra-chave é desenvolvimento. Então, nós somos um centro de desenvolvimento infantil. Aqui nós estimulamos os bebezinhos da parte social, cognitiva, emocional, psicomotora, da melhor forma, né? Brincando. A nossa aula passa por diversas etapas. Iniciamos sempre com uma etapa motora, para trabalhar todo esse fortalecimento do tônus do bebê. E depois vamos trabalhando a parte cognitiva e atividades sensoriais. As turmas são separadas por faixa etária e horários. E as atividades são lúdicas e multissensoriais. E você tá achando que pais e mães ficam de fora dessa? Muito pelo contrário. Eles participam e estimulam os filhos. Além do exercício, essa também é uma oportunidade única de conexão materna, algo que ambos vão levar para a vida toda. Conta pra gente, como é que você descobriu o espaço para trazer a sua pequenininha aqui? Olha, eu estava buscando uma atividade que eu conseguisse interagir com ela e que ela pudesse interagir com outras crianças. Então, procurei no Google e acabei encontrando aqui o Baby Gym e foi um acerto. Ela entrou aqui, ela assim, ainda estava, né, um bebezinho que estava começando a firmar o pescoço e agora ela já está firmando bem melhor, já consegue rolar, já está fazendo muitas coisas que ela não fazia antes. Bonitinhos, né? E muito espertos, aproveitando desde muito cedo atividades estimulantes tão importantes para o crescimento e também para a saúde desses bebês. Pauta Aberta desta terça-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, gente, hoje a gente encerra com as imagens desses bebês lindos já preparados, né, para uma vida cheia de saúde, mobilizados e sempre em movimento. Tchau, tchau, até amanhã.